No vídeo de ontem, nós falamos sobre a volta do padrão ouro, justamente depois do comunicado dos BRICS sobre o lançamento de uma moeda lastreada no ouro. Dúvidas, claro, surgiram e algumas respostas nós só teremos lá no lançamento no próximo mês. Por exemplo, quem que vai lastrear esse ouro? Como é que vai se chamar essa moeda? Como é que vai ser feita a auditoria? Muitas dúvidas rondam a minha cabeça. A gente vai falar nesse vídeo sobre o fim do padrão ouro americano e as lições que nós podemos aprender justamente com o fim do padrão ouro ali na década de 70. Cola comigo até o final, seu capitalista. Vamos compartilhando a tela aqui. E pessoal, você que não assistiu o vídeo de ontem, onde eu falei sobre essa moeda do BRICS e sobre a vitória das criptos contra a SEC, eu vou deixar o link aí na descrição. Esse vídeo foi inspirado aí a ser feito graças ao comentário do Denisos, pessoal, e agradeço aí a audiência, essa audiência inteligentíssima que eu tenho, sou muito grato por isso. Vocês, pelos comentários que vocês mandam, surgem muitas ideias de vídeos por aqui, beleza, pessoal? E o Denisos, ele falou justamente sobre um ponto que eu deixei passar. No vídeo, eu comento que nós não temos muitas informações sobre quem vai fazer a custódia, como é que vai se chamar o ativo, enfim, nós não temos muito repertório, muita informação sobre esse lançamento dos BRICS, mas o Denisos, ele nos lembrou sobre a importância da credibilidade. E ele falou o seguinte: o problema não é o padrão ouro ou não, e sim a confiança de quem detém a informação sobre o ouro, ou seja, de quem detém a custódia, de quem detém a custódia do ouro que vai servir como lastro. Porque durante esse vídeo, pessoal, você vai entender que o que fez o padrão ouro acabar lá nos Estados Unidos, o fim do Bretton Woods nos Estados Unidos, foi justamente a perda de confiança, pessoal. Exatamente. A França botou o dedo na ferida dos Estados Unidos e aí desmoronou o sistema, aconteceu um reset. Por que eu sou um pouco com o pé atrás dessas teorias de Great Reset e tal, que a galera fala que o mundo vai acabar e vai virar um caos? Porque quando você estuda a história, você vai ver que já aconteceram vários resets. E as guerras servem muitas vezes como meio para que esses resets aconteçam. Mas nós estamos aqui firmes e fortes, ok? Então é importante você compreender a história, compreender esses movimentos, para você não ser levado pelo medo a não fazer o que precisa ser feito. Quem é o seu próprio presidente sempre vai se dar bem, tá? Resets no passado já aconteceram, talvez não chamaram dessa maneira e vão continuar acontecendo. Mas o ser humano sempre encontra uma maneira de continuar aí tocando a vida dele. Beleza, pessoal? Muito bem, bora voltar aqui pro tema central, né? Então ele tá falando de credibilidade. E aí, quem que é a presidente ou a presidenta no tempo da Dilma? No tempo da Dilma era a presidenta. Agora como é Lula, ele sabe, voltou esse lê no final agora aí. Então agora é presidente de volta, Dilma. Agora você me confundiu. Vamos seguir aqui. Então, quem que é a presidente do BRICS, pessoal? Do banco do BRICS? A Dilma, que faliu exatamente a lojinha de 1,99. Então, quando a gente vai falar de credibilidade, isso aqui já dá arrepio em alguns brasileiros, não todos. Eu não quero politizar esse vídeo, mas queria pontuar essa questão, beleza? Vamos seguindo aqui. Então, agora, pessoal, nós vamos começar a entrar na história, nos dados históricos sobre o fim do Bretton Woods. O que foi o estopim para o fim do padrão ouro, ok? Vamos lá. França, pessoal, exatamente, a França foi a culpada. O ex-presidente Franz Charles de Gaulle foi parcialmente responsável pelo colapso do sistema de Bretton Woods. Você já vai entender o que foi esse sistema. Quando ele apontou o blefe dos Estados Unidos e começou a trocar dólares por ouro nas reservas de Fort Knox, que é onde está aí as reservas de ouro dos Estados Unidos. É uma fortaleza, as pessoas não conseguem entrar lá para auditar, para ver se realmente o que os Estados Unidos falam que tem de reserva existe, né? Como é que se vai auditar? Então, fica essa questão, né? E aí o presidente Richard Nixon, na época, que sabia que a taxa fixada de 35 dólares por onça de ouro era muito baixa, eventualmente então teve que retirar os Estados Unidos do padrão, terminando a era da conversibilidade automática do dólar em ouro. Então, como é que foi um resumo da história, pessoal? Lá no século XIX, você tinha a Europa como grande potência econômica, certo? E a Europa tinha o lastro no ouro.
Na Primeira Guerra Mundial, você teve o primeiro reset da humanidade, da história moderna, pelo menos da recente história. Porque foi na Primeira Guerra Mundial que justamente entra agora os Estados Unidos como grande potência. E durante esse período da perda da potência da Europa e ganho da potência americana, você teve uma guerra cambial. E aí foi criado o Acordo de Bretton Woods para que justamente, após a Primeira Guerra, o dólar fosse a moeda referência global, e essa moeda que é o dólar, ela seria lastreada no ouro. E uma onça de ouro seria conversível para 35 dólares, ou seja, a cada 35 dólares você tinha que ter uma onça lá no cofre, lá no Fort Knox, certo, pessoal? Muito bem. Então, a gente entendeu agora a criação do Bretton Woods lá na década de 40, certo? E a gente vai falar do fim justamente desse padrão que foi cutucado aqui pela França. Então, aqui nós temos um breve resumo, pessoal, do que aconteceu, criado pelo GPT, onde ele falou o seguinte, ó, após o fim do padrão ouro em 71, os Estados Unidos não devolveram o ouro de nenhum país europeu, pessoal. Durante a Segunda Guerra Mundial, muitos países europeus, como Reino Unido, França e Holanda, haviam transferido suas reservas de ouro para os Estados Unidos por razões de segurança. Essas reservas foram mantidas em custódia pelos Estados Unidos durante e após a guerra. Olha como as guerras são importantes nessas questões de viradas de chave, né? A grande questão era ali os soviéticos, né? Então, a Europa, para se proteger, para não deixar concentrada ali toda a sua reserva financeira, mandou parte para os Estados Unidos para que os americanos protegessem as reservas deles. O problema é que depois eles não conseguiram mais resgatar quando eles bateram na porta. Bom, vamos seguindo aqui. Após o fim do padrão ouro, os países europeus não solicitaram a devolução de suas reservas de ouro, uma vez que o sistema monetário internacional havia mudado significativamente. O padrão ouro foi substituído por um sistema de taxas de câmbios flutuantes, no qual as moedas nacionais não eram mais fixadas ao ouro. Atualmente, as reservas de ouro de vários países, incluindo os europeus, são mantidas em cofres de instituições financeiras e bancos centrais ao redor do mundo como parte de suas estratégias de reserva financeira. Os Estados Unidos também mantêm suas próprias reservas de ouro, mas não há um sistema no qual o ouro seja devolvido a países específicos após o fim do padrão ouro. Nós temos essa notícia de 2017, aqui da Bloomberg, que fala justamente sobre a Alemanha recuperando o ouro enviado aos Estados Unidos para esconder de soviéticos. Meta é ter em Frankfurt, até o fim do ano, no caso 2017, metade de suas reservas do metal, ou seja, a Alemanha volta a repatriar o ouro, né? Então está acontecendo este movimento, certo, pessoal? Isso aqui é importante a gente pontuar justamente por conta da confiança, né? Justamente por conta da confiança. A gente vê, por exemplo, o problema de você ter o seu ouro, o seu ativo, custodiado aí no cofre de um outro país, por exemplo. A gente pega aqui, por exemplo, aqui a Venezuela, não politizando, mas só citando um exemplo. Por que o Banco da Inglaterra não quer devolver 31 toneladas de ouro na Venezuela? Então, quando a Venezuela precisou do seu ouro de volta, eles não tiveram acesso. Então, justamente é muito importante você confiar em quem está fazendo a custódia desse ativo, tanto para você não ter esse problema que a França apontou, certo? Que os Estados Unidos estavam imprimindo muitos dólares para se financiar durante a guerra. Então, os Estados Unidos, nessa onda de imprimir dólares, mesmo tendo feito o acordo de Bretton Woods, é o que fez justamente o padrão dólar terminar. Porque, poxa, a cada dólar que você tinha que imprimir, você tinha que ter X quantidades de ouro. Como os Estados Unidos começaram a imprimir dólares a rodo para se financiar, para financiar também a questão da guerra, surgiu a desconfiança de que talvez as reservas de ouro não estavam acompanhando essa impressão de dólares. E isso a gente consegue ver claramente acontecendo aqui, ó, quando a gente olha preço, né? Então, aqui você tem claramente no preço, pessoal, a manipulação que era feita no ouro, porque o ouro era travado em 35 dólares a onça, né? Então você vê aqui, ó, justamente o ouro andando de lado nesse período, ó, a 35 dólares por conta do que eu expliquei para vocês. Mas quando acaba esse padrão do Bretton Woods,
por conta do Nixon não conseguindo, né, honrar o que os Estados Unidos tinham prometido. Provavelmente eles não tinham tanto ouro para sustentar a quantidade de dólares que eles haviam impresso. Então é nesse momento que o ouro dispara. Mas eu digo que não foi o ouro que disparou, foi o dólar que se depreciou, porque aí parou justamente a repressão ali artificial. Entenderam a jogada, pessoal? E aí, cara, teve um outro comentário que eu recebi falando sobre a questão das criptos. Eu não sei se eu vou conseguir achar agora aqui, mas me veio na mente, porque naquele vídeo de ontem, o Kiyosaki, ele falou que seria o fim do dólar, tá? Seria o fim do dólar e o Bitcoin iria para 120 mil dólares. Você tem que cuidar com as palavras. Eu discordo do Kiyosaki que vai ser o fim do dólar, tá? Complementando o vídeo de ontem. Eu acredito que o dólar até 2030, que é o que eu citei lá no vídeo, ele vai perder espaço. Mas não é o fim. Ele vai perder hegemonia, ele vai perder importância, tá? Assim como as moedas da Europa perderam espaço para o dólar, mas não deixaram de existir, ok? É muito importante pontuar isso. Infelizmente, talvez nem todo mundo consiga assistir esse vídeo, por isso que eu peço que você deixe o like e compartilhe para que mais pessoas entendam a linha de raciocínio, né? Mas eu não acredito que vai ser o fim do dólar, como o Kiyosaki fala. Mas por isso que ele fala que o Bitcoin vai se valorizar, porque é a mesma coisa que do ouro. O dólar vai perder valor, entendeu a jogada? Então aqui o que aconteceu depois do fim do Bretton Woods é que o ouro dispara, mas é porque o dólar deixou de ser represado, né? Deixou de ser o preço do ouro deixou de ser represado, manipulado em 35 dólares a onça. Os Estados Unidos estavam imprimindo dólar pra caramba para se financiar, então a gente consegue ver isso no preço do ouro. A palavra do governo dos Estados Unidos, garantindo a paridade de sua moeda com o ouro, parecia não mais confortar a comunidade financeira mundial. Olha a questão da importância da confiança para esse sistema. Será que os BRICS vão conseguir entregar essa confiança a longo prazo? Com os gastos cada vez mais constantes, até por conta da Guerra Fria, o governo dos Estados Unidos ia imprimindo cada vez mais dinheiro e a crença da garantia em ouro pelo dólar ia cada vez mais perdendo a força. É então que, em 15 de agosto de 71, o presidente Nixon toma a decisão de acabar com a paridade do dólar, muito por conta também da França apontar a ferida que eu falei para vocês anteriormente. Porque se todo mundo fosse lá bater na porta do Fort Knox lá para pegar o ouro, não ia ter ouro para todo mundo na paridade de 35 dólares. Entendeu a jogada, pessoal? Então essa que é a grande jogada, né? Bom, vamos seguindo aqui para o vídeo não ficar muito longo. Nesse vídeo aqui, ó, de um ano atrás, eu falei sobre o Great Reset e o fim do petrodólar, certo? Se você quer entender um pouco dessa questão dos petrodólares, que é o acordo lá com a Arábia Saudita e tudo mais, eu recomendo que você assista esse vídeo, beleza? Porque é depois do fim do Bretton Woods que surgem os petrodólares. E agora o petrodólar está sendo colocado em xeque justamente pela Arábia Saudita, por exemplo, considerando aceitar yuan em vez de dólares para vendas de petróleo à China. A gente vê o Brasil também buscando aí negociar diretamente com a China em yuan, certo? Então a gente está vendo justamente o enfraquecimento dos petrodólares, ok? Vou deixar mais links na descrição para você maratonar. E aí, cara, talvez esteja chegando o fim do privilégio exorbitante. O que é, Gabriel, esse privilégio exorbitante? Que é essa visão do Barry Green aqui, né? Que é justamente há mais de meio século o governo americano se configura como a principal moeda usada por investidores, exportadores, importadores e governo. Tal prática torna a economia mundial altamente dependente da moeda americana. É justamente o privilégio exorbitante que permitiu com que os Estados Unidos crescesse tanto, porque eles tinham em mãos o poder da impressora, certo? Principalmente após o acordo de Bretton Woods, ali, o fim do Bretton Woods, quando acaba a paridade do ouro, eles tinham a impressora da moeda da hegemonia global, certo? Ou seja, o mundo continuou negociando em dólares, países continuaram tendo reservas em dólares e eles, para se financiar, para crescer, continuaram imprimindo dólares, exportando inflação para os outros países, depreciando as reservas dos outros países. Então, esse privilégio exorbitante foi o que permitiu com que os Estados Unidos crescessem tanto, na minha visão. Essa que é a grande jogada. E agora talvez esse privilégio esteja acabando, ou com os dias contados. É um processo que é transição, né, pessoal? Até nesse vídeo aqui, ó, que eu falei que eu vou deixar o link na descrição aqui, ó, que eu falo sobre os petrodólares,
eu falei sobre essa visão aqui do fim, né? Dos grandes ciclos, dos grandes declínios, dos grandes impérios, pessoal. Recomendo lá que vocês assistam esse vídeo, é muito legal, tá? Bom, por hoje é isso. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, deixa aquele seu comentário, às vezes a gente tira algumas ideias bem legais para trazer um conteúdo para vocês. E, pô, se você acha que esse vídeo pode agregar na vida aí de outra pessoa, compartilha esse vídeo aí, manda nos grupos do WhatsApp, do Telegram, manda pro seu amigo aí, para que ele entenda a questão dos dólares, né, das conversibilidades, agora dessa moeda do BRICS, e a importância de você ter aí a credibilidade, né, para justamente conseguir fazer essa moeda. Beleza, pessoal? Até a próxima aí, tchau, tchau.